É o 29º século e o universo da hegemonia humana está ameaçado. A invasão dos belicosos rebeldes Austers se avizinha e os esquemas misteriosos da separatista inteligência artificial Technocore aproximam o caos ainda mais. Na véspera do desastre, com a galáxia em guerra, 7 peregrinos embarcam em uma viagem final rumo às fabulosas tumbas temporais em Hyperion, lar para o Shrike, uma criatura letal, parte deus, parte máquina de matar, que os poderes transcendem os limites do tempo e do espaço. Tal qual outro renomado grupo de peregrinos, cada viajante compartilha sua história com seus companheiros, procurando respostas para charadas irresolutas de todas as suas vidas. E eles decidiram morrer antes de descobrir nada menos que os segredos do próprio universo. Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre Hyperion, livro de Dan Simmons, né? 1989 o lançamento desse livro. E esse Hyperion, né, é um livro que eu não sei porquê, não foi lançado no Brasil ainda, não tem uma edição em português aqui para nós, né? E o que eu acho um desperdício, eu não sei o que as editoras estão esperando, talvez não estejam esperando fazer um filme ou uma série para eles poderem lançar uma edição com a capa do filme, né? Como é costumeiro com as editoras, né? Mas enfim, Hyperion é um livro que eu sempre vi em diversas listas das maiores ficções científicas da história, e livro super influente, né? Ganhador do Hugo, né? Então era um livro que eu sempre quis ler, só que ele nunca tinha caído na minha mão. E recentemente eu encontrei ele na internet, assim, no Sebos, né? E acabei pegando, né? E como eu estava muito curioso para ler o livro, eu acabei pulando aí, furando a fila com esse livro na minha pilha de leitura lá, né? E que bom que eu fiz, porque, nossa, que livrão, que livrão, que livrão. De cara, eu quero falar que eu não estava preparado para o livro. Eu imaginava que fosse um livro grandioso, eu imaginava que fosse um excelente livro, pelo que todo mundo sempre disse, mas eu tentei durante muito tempo me manter o mais distante possível de detalhes do livro, da história do livro, justamente para quando fosse ler, né, eu fosse totalmente virgem ali pro negócio, né, para não ter nenhuma opinião de outra pessoa em cima do livro, né. E com isso, né, dessa de não saber absolutamente nada pelo livro, eu fui esperando uma coisa e fui pego completamente de calças curtas, assim, o que foi uma surpresa muitíssimo agradável. Foi realmente, eu não estava preparado, não estava esperando o tipo de leitura que esse livro propicia durante o seu tempo com ele, né? Não só Hyperion é uma excelente ficção científica que aborda diversos temas já consagrados aí da ficção científica, temas que a gente vê em diversos lugares, mas principalmente é um grande ensaio, um grande estudo sobre a literatura da língua inglesa, né? Eu achei extremamente curioso, e nesse ponto de ser um estudo sobre a literatura de língua inglesa, né? Inglesa não só norte-americana, mas inglesa da Inglaterra, né? Principalmente, o Hyperion me pegou de calças curtas, porque assim, inglês não é minha língua materna, né? Então, muito do que era referenciado eu tinha apenas ouvido falar com uma certa distância, e então após a leitura eu tive que ir lá e dar uma pesquisada sobre o que estava sendo referenciado, alguns detalhes. Eu, inclusive, no meio da leitura eu parava, peraí, ia lá e entender o que estava sendo referenciado para voltar, né? E poder aproveitar aí a leitura do livro em sua completude, né? Mas vamos lá, sobre o que se trata Hyperion, né? Hyperion é um livro que eu vi em diversos lugares, e até a princípio concordo, apesar de eu não ter lido o livro referenciado, né? O Contos de Canterbury, né? Então o pessoal chama de Contos de Canterbury no espaço, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de encomendar o meu Contos de Canterbury para eu poder lê-lo e finalmente atacar essa obra aí tão importante da literatura inglesa, que sempre falam, sempre é referenciado, e eu ainda não tive a oportunidade de ler. Então tá aí um
dos primeiros benefícios que Hyperion me trouxe, né? Eu fui atrás de uma outra obra para entender melhor esse aqui, né? Então, Contos de Canterbury no espaço, né? Sobre o que é Contos de Canterbury? Contos de Canterbury são um grupo de peregrinos que vão a um lugar, né? Basicamente, essa é a história de Hyperion. É um grupo de peregrinos que estão indo para o planeta Hyperion. E para chegar lá, eles usam uma árvore espacial, que é uma nave árvore, e eles têm que ir até esse planeta. Durante essa viagem até o planeta Hyperion, eles acabam contando histórias da sua vida pregressa. Por que eu estou indo até Hyperion, né? E então cada um vai introduzindo e contando a sua história para os outros, né, a fim de se entreterem e a fim de sobreviverem à viagem, de certo modo, porque eles acreditam que, conhecendo os motivos de cada um para estarem participando dessa peregrinação, eles vão conseguir escapar das garras do Shrike, que é essa criatura que existe nas tumbas do tempo que ficam dentro de Hyperion, né, dentro desse planeta Hyperion. E o Shrike é uma criatura implacável, assim, ela é super mortífera, super destrutiva, né, e com isso cria-se uma espécie de uma divindade em torno dessa figura, desse mito, né? Criou-se um mito do Shrike, né? E ele... então existe uma igreja do Shrike e tal, e tudo isso... todos esses pequenos detalhes vão se entrelaçando numa história maior, numa história que você vai... recebendo pequenos pedaços e você meio que tem que ir montando a história na sua cabeça. Então, como Hyperion é uma história de histórias, né, cada bloco, né, cada pedaço do livro é contado por um desses peregrinos. Então você tem um padre, você tem um poeta, você tem um cônsul, você tem uma detetive, você tem um professor, né? Então você tem diversos personagens que estão participando dessa peregrinação. E cada um desses peregrinos vai contando a sua história. E é justamente nesse ponto que a prosa do Dan Simmons se torna uma coisa assustadora de boa, porque a cada personagem que toma a frente para contar a sua história, que vira o narrador, que vira ali o protagonista dessa história, o estilo de escrita do Dan Simmons muda completamente. São quase como pequenas novelinhas, pequenos contos bem extensos, e você vê como a maneira que o personagem fala, a maneira que a história é contada, o ritmo dessa prosa muda, né, de acordo com o narrador, de acordo com o personagem. E isso é extremamente fascinante, porque você não se cansa da escrita, você não se cansa da maneira como a história está sendo contada. Quando você começa a falar, ok, tá, beleza, já peguei essa história, a história acaba e vai começar uma nova história, e aí você começa do zero, né, você começa a se empolgar de novo. Então você não consegue ficar cansado com Hyperion. Você está sempre com informações novas sendo jogadas ali para você, de maneiras novas e de maneiras diferentes. E Hyperion é um livro multigênero, né? Ele não se prende a um único gênero da ficção científica, um único gênero da literatura, no geral. Cada história, ela abraça um tipo de literatura, um gênero da ficção científica, ou um subgênero, né, da ficção científica e da literatura no geral. Você tem religião, mitologia, ficção científica militar, poema com comédia, você tem cyberpunk noir, você tem de tudo, assim. E Dan Simmons, ele escreve referenciando histórias. Você vê que o cara é um fã da literatura, você vê que ele gosta do que ele está fazendo, que ele gosta de ler. Ele é um grande... me passa essa sensação de que o cara é um grande leitor, assim, que ele está o tempo inteiro lendo. Então, quando ele aborda um gênero da ficção, vamos escrever num gênero cyberpunk, ele abraça o gênero com todas as características daquele gênero, né? As boas e as ruins, inclusive na ficção científica militar, né? Que se parece mais
talvez sob a perspectiva de uma ficção científica mais adolescente, assim, onde explosões e sexo são as coisas mais importantes do universo, né? Guerra e sexo são as coisas mais importantes do universo, né? Inclusive, o lado ruim desse tipo de literatura está ali representado justamente porque o Dan Simmons abraça o gênero com tudo que ele tem para oferecer, o bom e o ruim. Agora vamos falar um pouco sobre uma estrutura, uma ferramenta que o Dan Simmons usa para escrever Hyperion, que é extremamente fascinante, que é a metaficção, né? O livro é uma história de histórias, como eu já falei, né? Só que algumas dessas histórias, elas transcendem o livro em si. Por exemplo, o poeta John Keats, que existiu, escreveu um poema inacabado, né? Ele não terminou, ele morreu antes de acabar, chamado Hyperion. E depois, o John Keats escreveu um outro poema chamado The Fall of Hyperion, que é o livro continuação de Hyperion. Então existe essa ideia de que o John Keats escreveu esses dois poemas no nosso mundo real, né? Só que o John Keats, por causa da história, ele participa como personagem de uma determinada forma, porque existe uma inteligência artificial que precisa construir consciências. Então como que essa inteligência artificial faz isso? Ele pega figuras existentes da humanidade, né, figuras históricas que foram importantes, e usa todas as informações que existem a respeito daquela pessoa para criar uma nova entidade ali baseada nessa figura histórica. E o John Keats foi uma das pessoas que foi utilizada ali como base para um dos personagens, que é uma dessas inteligências artificiais encarnadas num corpo ali, né? Super interessante a maneira como a história do John Keats, que eu não conhecia, eu fui conhecer superficialmente por causa do livro, vai se mesclando, as duas histórias se mesclam. Então a nossa realidade e a realidade do livro se juntam, formando uma realidade, uma única realidade, um todo de realidade. É super interessante a maneira como ele faz isso. E como se não bastasse, várias histórias, você tem um personagem, por exemplo, a história do padre, né? O padre, para contar a história dele, ele precisa ler do diário de um outro padre que existiu antes dele, né? Um conhecido dele. Então, logo de cara, você já tem duas linhas temporais sendo contadas paralelamente, né? Enquanto ele lê o diário de um outro padre e ele em si está contando a história. Então, é um livro que, se você não parar para prestar atenção, se você falar, não, eu vou ler super rapidinho, assim, sem muita dedicação, assim, meio despretensiosamente, você acaba perdendo muitos detalhes do livro. Então é um livro que eu li voltando diversas vezes também, porque eu tava lendo e falei, não, peraí, por que isso aqui tá acontecendo? Me perdi. Eu tinha que voltar umas 10 páginas e reler para justamente fazer sentido o que eu estava lendo. De maneira alguma isso torna o livro cansativo. O livro é fascinante. Quanto mais você volta as páginas para reler e tentar entender novamente o que você estava lendo, mais interessante o livro fica, porque você pega coisas que você não tinha captado ali na primeira leitura. Então, com certeza é um livro que vai se beneficiar daqui a alguns anos, quando eu for reler, justamente para pegar mais informações, né? Reler depois de acabar a saga toda, porque Hyperion basicamente faz parte desse Hyperion Cantos, né, que chama, né, que é esse Cantos do Hyperion. Então, com o nome Cantos, você já imagina, né, são várias pequenas histórias, né. Então, basicamente, essa primeira bilogia aqui, né, de Hyperion e Fall of Hyperion, e depois vem os outros livros, que é Endymion e Rise of Endymion, que são a segunda bilogia, né. Então, esses 4 livros formam aí o Hyperion Cantos, né, essa grande obra aí do Dan Simmons. Uma crítica que eu vi depois que eu li o livro, né, eu fui ver o que o pessoal realmente falou sobre o livro, porque eu fiquei tantos anos fugindo da opinião dos outros a respeito de Hyperion, que quando eu acabei de ler, eu falei, não, deixa eu ir atrás, né, para ver o que o pessoal achou, né, o que o pessoal comenta, né. E uma crítica que eu vejo sempre é que uma das histórias, ela basicamente tem o mesmo plot
do Estranho Caso de Benjamin Button, né, do Fitzgerald, né, que é uma das obras da literatura norte-americana mais influentes, assim, e super importante. E basicamente é esse mesmo plot, assim, né, só que obviamente com uma pegada, assim, uma roupagem toda de ficção científica, apesar dessa história ser uma das menos de ficção científica, mas ainda assim uma história de ficção científica. Voltando na história de que Hyperion sempre está lidando com religião e mitologia, né? É interessante como muito da religião, da fé das pessoas são colocadas à prova ali, né? Principalmente quando você coloca sob a perspectiva de que existe essa nova religião, essa nova mitologia sendo criada em cima dessa criatura Shrike, né? Que existe em Hyperion dentro das tumbas do tempo, né? Eu falei tanto sobre as tumbas do tempo, né? Falei já algumas vezes sobre as tumbas do tempo, então deixa eu falar rapidamente o que são as tumbas do tempo, né? Alguns planetas, que são os planetas labirínticos, né? Existe esse labirinto nos planetas que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe quando foram criados, ninguém sabe por quem foram criados. Existem essas tumbas do tempo, e as tumbas do tempo basicamente funcionam na cronologia inversa, né? O tempo vira ao contrário, né? Então, enquanto nós estamos indo do passado para o futuro, o tempo das tumbas do tempo vem do futuro para o passado. Só isso já é o suficiente para dar um enorme nó na nossa cabeça, enquanto a gente está tentando entender o que está acontecendo, tentando entender, né, como que a história de todos os peregrinos, desses 7 peregrinos, vão realmente se entrelaçar. E por fim, um outro problema é o final do livro. Muitas pessoas julgam que esse livro não tem final, porque o livro realmente ele acaba. Tem um momento que ele termina, né? Mas ele não tem final. Quando eu li, eu achei, nossa, que final genial. Eu tinha adorado o final. Eu falei, que final interessantíssimo, que ideia legal, né? Aliás, esse livro é um livro que tem meio que retorna aquelas origens ali da grande ideia de ficção científica, né? A ficção científica que era escrita em cima de uma grande ideia. Eu tive uma ideia, seria tão legal uma história girando em torno dessa ideia específica, né? Esse livro tem várias dessas grandes ideias, né? O que é super legal. E esse final, eu achei um final genial, assim. Eu tinha achado um final grandioso. Eu falei, nossa, não preciso ler mais nada. Aí eu fui me informar e eu descobri que Hyperion e Fall of Hyperion eram para ser um único livro. Era para ser um livrão. E aí o editor falou, não, peraí, é um livro muito grande, vamos dividir em 2 partes e tal. Então, basicamente, o livro acaba na metade. E eu já tinha ficado super feliz. Não sei até que ponto essa metade do livro foi reescrita ali para se tornar um final realmente, provavelmente foi, né? Enfim, o que não é resolvido no livro, que eu já estava super feliz com o final, provavelmente será resolvido nessa segunda parte, que eu vou ter que dar um jeito de furar a fila novamente para ler The Fall of Hyperion, né, para continuar e saber qual é o final real dessa história. Mas vamos falar rapidamente sobre o final desse livro, né? O final desse livro, o livro inteiro são eles contando histórias. E no final do livro é quando eles efetivamente chegam no local onde eles deveriam chegar, né? Que é essa tumba do tempo, que eles nem chegam na tumba, eles estão fazendo a última caminhada até chegar no templo do Shrike, né? Então, o livro acaba, e ele acaba de uma maneira super interessante. Eles acabam cantando uma música, né? E essa música, você começa a descobrir qual música que é, de acordo com o diálogo dos personagens, de acordo com a conversa dos personagens enquanto eles estão cantando a música. De onde que é essa música? É de um filme antigo e tal. Você descobre que é de O Mágico de Oz, né? O filme, o Mágico de Oz classicão, né? Aquele grande filme que tem a virada ali com a Judy Garland, né? Quando eles abrem a porta e o filme deixa de ser preto e branco para se tornar um filme colorido, né? Mostrando todo o poder do Technicolor ali na época, né? E eles estão cantando aquela música que eles vão andar pela essa estrada de tijolos amarelos para encontrar o grande Mágico de Oz, né? E no final, quando você laça essa história toda, você fala exatamente essa história mesmo que o Dan Simmons estava contando. Ele estava contando
história de um grupo de pessoas fazendo uma viagem para falar com esse grande mago para fazer um pedido. E cada um tem o seu pedido que você vai descobrindo ali conforme a passagem do livro, né? Conforme as histórias vão passando, conforme os capítulos vão andando, né? Então é isso, Hyperion, um livro de histórias sobre histórias, né? São pessoas contando histórias um para os outros, né? E como que essas histórias quebram, né? Essa quarta parede, né? Elas transcendem o universo ficcional, elas saem do livro e incorporam o nosso mundo, a nossa história de mundo, a nossa história real dentro dessa narrativa, justamente para fazer com que as duas histórias conversem e potencializem os temas que estão sendo discutidos durante o livro todo. Simplesmente genial, assim. É um livro que eu fui esperando muito quando eu peguei para ler, porque eu já tinha ouvido falar muito bem, apesar de não ter me estendido assim na crítica dos outros, mas eu sempre vi o livro entre os maiores de toda a história da ficção científica, e hoje, depois de lê-lo, eu finalmente entendi o porquê que o pessoal coloca esse livro tão alto nesse patamar, assim, nesse patamar tão alto da ficção científica, né? Porque ele está num ranking tão alto assim, né? Simplesmente uma excelente ficção científica, uma obra interessantíssima e muito gostosa de ler, uma aventura sem ser uma aventura também, porque é a aventura do conhecimento pessoal, né, do interno de cada pessoa, e muita ficção científica também fala sobre isso, né, fala sobre a aventura humana, né, fala sobre autoconhecimento, né, e nisso Hyperion é um show de explicação de como que se escreve esse tipo de história, né. Outra coisa que Hyperion faz muito bem é nos deixar curiosos, né, a respeito de o que mais eu consigo absorver desse livro que não está no livro. Eu fiquei com vontade de ler um monte de coisas que eu não li ainda na vida, justamente por causa desse livro. E porque o Dan Simmons é um cara que me soa como um grande fã da literatura, assim, ele coloca as referências justamente para te deixar com vontade de ir atrás, te deixar com vontade de saber mais a respeito de quais foram as influências dele para escrever esse livro. E simplesmente um dos livros que eu assim, acabei de ler o livro e já coloquei ele num patamar altíssimo também na minha lista de livros preferidos, não só de ficção científica, mas de livros preferidos, ponto. Muito, muito legal, eu recomendo todo mundo a ler. Infelizmente, como eu falei, ninguém lançou ainda uma versão desse livro aqui no Brasil, não existe uma edição nacional, eu não sei porquê, não sei o que as editoras estão esperando, então, editoras, por favor, né, façam esse... cumpram a sua obrigação com os leitores brasileiros de trazer dessa que é uma das maiores obras realmente da ficção científica, assim. Muito, muito interessante. Hyperion, altíssima qualidade, super recomendado, tô super empolgado pelo livro, e eu volto então assim que eu conseguir enfiar The Fall of Hyperion no meio da minha lista de leituras ali, furando a fila juntamente com o Hyperion, que também furou a fila, assim. Muito bom livro. Altamente recomendado. Qualquer coisa que eu for falar agora eu tô sendo redundante. Tentei não dar muito spoiler a respeito da história em si, porque é uma diversão você ir descobrindo a história conforme você for lendo. Muito, muito legal, muito recomendado. Então esse foi Hyperion de Dan Simmons. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.